Queridos, estamos na última mensagem da série Inimigos do Avivamento. Já aprendemos alguns temas, mas hoje nós vamos fechar falando sobre o ensino errado das Escrituras interfere diretamente no avivamento. Quando não se aprende as Escrituras como deve ser, como precisa ser, quando há uma falha exacerbada no ensino bíblico, quando uma igreja não se preocupa com a maturidade dos seus membros, então esta igreja começa a claudicar, começa a ter dificuldades, começa a viver divisões, começa a viver várias interpretações, começa a impedir que o verdadeiro avivamento aconteça e permaneça, e vá à frente, e vá adiante. O ensino errado das Escrituras tem levado muitas igrejas à derrocada espiritual. E aí você vê divisões, você vê problemas gravíssimos de conduta moral, ética e por aí afora. São muitas coisas que você vê na internet. Vê ou não vê? Vê ou não vê? Ditas avivamento, mas que na verdade não tem base nenhuma na palavra de Deus para se dizer ou para se arrogar como tal. É bom também que salientemos que nenhum pastor, nenhuma igreja tem domínio sobre isso. O avivamento vem de Deus para a sua igreja. Quando ele fez com que Isaías tivesse uma visão sobrenatural, os umbrais das portas se batendo, as janelas, aquela coisa toda, aquela manifestação, serafins voando, quem lembra aí? Isaías capítulo 6, leia depois em casa. Você vai ver ali uma manifestação tremenda de Deus. O que aconteceu ali? Isaías viu a glória de Deus. Amém? Ele viu a glória de Deus. Quando a gente está num ambiente avivado, quando a gente está num ambiente onde o Espírito Santo está sendo ensinado, em que Deus está sendo apresentado, as pessoas têm um encontro com Deus. Este encontro com Deus revela a nossa pecaminosidade. Nós reconhecemos o nosso pecado e somos conduzidos a um arrependimento sério. E geralmente entregamos a nossa vida às lágrimas. E ali começamos uma nova caminhada com Deus. É isso que acontece, via de regra, é isso que acontece quando a presença de Deus está num lugar. As outras coisas que a gente adiciona aí, cultura, por exemplo, quantos aqui já viram um africano indo à frente levar um dízimo? Quem já viu? Africano, quem já viu? Já viu? Já viu como é que ele vem lá de trás? Vou tentar fazer aqui, tá, irmãos? Eu não sou bom disso, mas eu vou tentar. E ele vem. É assim ou não é? É assim ou não é? Me ajudem aí. Quem viu, levanta a mão aí, quem viu? É assim ou não é? E até pior. E vem ele e faz um monte de coisa. Isso é natural no Brasil? Na nossa cultura? Não. Mas está errado diante de Deus? Não. É a forma de expressar a alegria. Então Deus também respeita as culturas. Você já foi na Inglaterra? Já viu no momento de dízimo na Inglaterra como é que é? É assim, ó. Já vou dizer para vocês como é que é. Porque eles são extremamente formais. Eles são formais. Ele vai chegar lá com toda reverência e pompa e vão. Deus recebeu ou não? Porque Deus entende a cultura. De um lugar para o outro, as pessoas vão ter uma visão do que é avivamento. O mais importante é que eu e você, à luz da Bíblia, possamos desenvolver um coração que não impeça
que o avivamento chegue a muitos corações, a muitas vidas, a muitas famílias, a muitas igrejas. Atos 15, versos 1 a 5, vai nos dar o norte para a nossa mensagem hoje, e eu quero convidá-los à leitura de Atos 15, versos de 1 a 5. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Essa foi a controvérsia que levou a igreja a tomar uma decisão e elencar na Bíblia, na palavra, no ensino de Jesus, qual deveria ser o comportamento real da igreja de Cristo que estava se convertendo na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O primeiro grande avivamento em Jerusalém, um dia fantástico, dia de Pentecostes, um dia maravilhoso, inauguração do derramamento do Espírito Santo, foi uma coisa fantástica. Depois em Samaria, e houve uma alegria tremenda ali, e depois os gentios, representando até os confins da terra. E agora começou o primeiro problema. Fariseus, legalistas, estavam impedindo que a alegria do avivamento que estava acontecendo, gente cega que estava passando a enxergar, coxo que estava andando, um movimento tremendo, as pessoas davam ouvidos ao que Paulo pregava, e como davam ouvidos ao que Paulo pregava, eles estavam vendo sinais e maravilhas. E quando os sinais e maravilhas vinham sobre aqueles que ouviam a palavra, eles recebiam a palavra, se arrependiam dos seus pecados e começavam uma nova vida com Cristo. O que nós vamos ver à luz de Atos e do que aconteceu lá na igreja primitiva, nós precisamos também abrir o nosso olho hoje para que nenhuma, repita comigo, nenhuma heresia se levante no meio da igreja que seja capaz de impedir o agir de Deus. Deus está nos preparando para o ano de 2025, que você já sabe que Deus segredou ao nosso coração, ano do avivamento. E se nós não nos prepararmos, nós podemos passar batidos, sem observar, sem ver o que Deus vai fazer, tanto dentro do seu coração, como dentro do coração das pessoas que vão passar por esses bancos onde você está. O ensino correto das Escrituras precisa ser levado a termo por uma igreja séria. E nós aqui não vamos negociar a palavra de Deus. Não vamos negociar. Nós queremos tudo o que a Bíblia diz que é da parte de Deus, ferramentas de Deus, ferramentas espirituais. Paulo disse isso com todas as letras. A nossa batalha não é carnal, é espiritual. As nossas armas também não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus para desfazer sofismas, filosofias, impérios das trevas. Então nós precisamos crescer na palavra.
Nós temos aqui a escola bíblica dominical, temos líderes de célula sérios no ensino da palavra, temos professores de escola bíblica sérios. Enfim, em todos os setores da nossa igreja, o povo leva a sério a Bíblia. Tenho certeza absoluta que você pode até se enganar, cometer um equívoco, alguma coisa parecida, mas não será de propósito que você pode trazer um ensino com problema. Ali há controvérsias, uma coisa ou outra, uma discussão, mas no geral, o ensino na vida de uma igreja precisa partir da Bíblia, pela Bíblia e para a Bíblia. Não pode ter o meu pensamento, nem o pensamento de ninguém. Tem que ter o pensamento de Deus, Jesus, do Espírito Santo, que já mostrou para a gente. À luz da Bíblia, as marcas do verdadeiro avivamento são arrependimento sincero, confissão de pecados, desejo intenso por mudanças internas, dedicação ao serviço às pessoas, forte testemunho da graça de Deus, expansão da pregação do Evangelho, poder sobrenatural do Espírito Santo, operação de sinais e maravilhas, generosidade e hospitalidade, muitas conversões a Jesus Cristo. E quando estas coisas, que são espirituais, porque transforma a vida das pessoas, quando estas coisas começam a acontecer, levantam-se também no meio do povo. Paulo não disse isso lá em Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele não disse que no meio de vocês surgirão homens maus, corruptos, mentirosos, que vão negar até a família. Quem já leu isso aí? Você já leu? Levanta a mão, você já leu. Negando o casamento, negando a família, homens maus, pervertidos, mentirosos, isso tudo vai acontecer no final. Só que muitos darão ouvidos a eles, e a Bíblia chama de doutrinas de demônios. Não vem de Deus, queridos, pode pintar como quiser. Se não vem de Deus, é doutrina errada, e se é doutrina errada, é doutrina de demônios. Quem está entendendo? Então, hoje, por exemplo, eu posso sair daqui agora, chegar em casa e colocar lá um excelente pregador. Posso ou não posso? Eu tenho consciência plena que eu não estou pastoreando sozinho esta igreja, além dos pastores que comigo estão, pastor Mário, pastor George e outros pastores, pastor Davi, seminarista David e outros. Por quê, queridos? Eu estou pregando uma coisa aqui, e você vai ligar lá o seu pregador predileto, né, da internet, do YouTube, do Instagram, não é isso? E você vai ouvir também. Vai ouvir ou não vai? Há algum problema em ouvir os outros pregadores? Não. O Bruno está dizendo que sim. Porém, se o que ele está ensinando está indo de encontro ao que este púlpito está ensinando, vem aqui conversar comigo. Eu vou te mostrar à luz da Bíblia de onde é que a gente está tirando as doutrinas que a gente está ensinando a vocês. Há muito engano aí fora, irmãos. Há ou não há, irmãos? Há ou não há? Você não precisa ir muito longe, não. Há muito engano, há muita mentira, sob pretexto até de espiritualidade, que não vem de Deus, que não é para você, não é para mim, e nós aqui queremos pagar o preço por defender a palavra de Deus. Atos 1:8, leiamos juntos, Atos 1:8, leiam para mim, por favor. Estava no lugar certo, filho. Atos 1:8. Bota na minha versão aí, ajuda ele aí, Fábio. Isto, joia. Leiam para mim. Mas Jesus falou isso àqueles que estavam com ele,
olha, não saiam da cidade, vocês vão receber o Espírito Santo. Só que havia já um grupo religioso, era um período de transição, estavam ali saduceus, fariseus, judaizantes, herodianos, várias classes religiosas no meio dos judeus. E quando Jesus chega e ele fala isso, ele está falando aos que creram nele, aos que abraçaram a fé no poder do Evangelho, àqueles que queriam testemunhar de Jesus, e não mais de herodianos, saduceus, fariseus, papapá. O que aconteceu? Veio a oposição. Em toda parte aonde chegava o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo, eles queriam introduzir outros conceitos, outras formas, outro jeito, que não tinha absolutamente nada a ver com a nova dispensação que deveria ser vivida dali para frente. Agora era o Espírito Santo que estava comandando. Agora o reino está dentro da gente, está dentro do nosso coração. Agora há um selo sobre a nossa vida. Agora há uma autoridade de Deus derramada sobre todos vocês. Amém? Quem aqui tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Então, não tem essa mais de sacerdote. Todos nós somos. Amém, queridos? Quem aqui já orou hoje? Com a convicção e certeza de que a oração foi ouvida pelo Senhor. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo este novo tempo. Nós temos acesso. A minha oração não é a mais forte. Amém? A sua oração é tão forte e poderosa quanto a minha. Só que em alguns lugares, infelizmente, alguns líderes continuam mantendo as ovelhas no cabresto, dizendo-se serem o que não são. Quem está entendendo? Não são. Deus chamou um para pastores, outro para mestre, outro para apóstolos, chamou evangelistas, e tem o pior de todos, né, que é o profeta. Deus chamou, mas chamou para quê? Para edificação do corpo, para ensinar. Assim como chamou você para trabalhar lá no estacionamento, assim como chamou o outro para trabalhar na recepção, assim como chamou o outro para trabalhar no bazar, o outro para o ministério de oração, o outro para o ensino na casa de Deus, e assim sucessivamente. Cada um tem um lugar dado por Deus, por meio do Espírito, para servir no corpo dele. Mas todos nós somos iguais diante de Cristo. Só recebemos dons diferentes, habilidades diferentes, altura diferente, corpo diferente, cor diferente, e assim sucessivamente. Mas nós somos iguais diante de Deus, diante de Jesus. Não há grego nem judeu, não há mulher nem homem, nada disso. Estas coisas nós temos para a nossa organização, mas Deus é um só em todos, opera por meio de todos e quer que todos o adorem. E por aí a gente fecha essa parte. O poder de Deus foi derramado sobre a sua vida. Você já tem autoridade para pregar o Evangelho, viver uma vida que agrade a Deus e, sobretudo, conduzir mais pessoas ao conhecimento de Jesus. Aqueles que creram em Deus receberam o poder do Espírito Santo em suas vidas, mas aqueles que não creram permaneceram sem a vida eterna e o poder que emana de Jesus. Para receber o dom de Deus, ou seja, o Espírito Santo, é necessário crer na mensagem do Evangelho. E quem não creu na mensagem nítida e clara do Evangelho, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a pregação do Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Não existe uma outra coisa que você precise fazer ou ser. Não, essa é a pregação do Evangelho. Você vai ouvir o Evangelho, vai crer com o coração, vai professar com a boca e você vai ser salvo. Nós somos salvos pela graça.
Ninguém aqui na Igreja Batista perde a salvação. Não vive debaixo desse jugo não, irmãos, é mentira. Você está salvo por causa da sua fé em Jesus. A sua vida correta diante de Deus, a sua vida correta diante dos homens, vai facilitar a mensagem do Evangelho. Você deve buscar a santificação, porque você foi chamado para isso. Você deve ser excelente esposo, excelente esposa, excelente filho, bom patrão, excelente empregado. Mas estas coisas não te levam para o céu. O que te leva para o céu é o sangue de Jesus, é a graça de Jesus, é somente Cristo. Não há nada que a gente possa fazer que nos fará merecedores do céu. Problema lá em Coríntios, eles perguntaram a Paulo, então quer dizer que a gente pode então viver do jeito que a gente quiser? Lá não entra imundo, adúltero, mentiroso, falso, lá não entra. O erro, a falha de um cristão literalmente um tropeço, não é corriqueiro, não é algo que você vai fazer intencionalmente. Você não tem prazer mais no pecado, mas você tem consciência que é pecador. Quem está entendendo? O que nos leva para o céu é crer em Jesus. Por isso que às vezes a pessoa está lá na última volta do ponteiro, está lá no hospital, moribundo, fez um monte de coisa, fez várias coisas na vida, e está lá na última volta do ponteiro. Aí alguém vai lá e prega a palavra. Conhece a história assim? Aí a pessoa lá, na última volta do ponteiro, fala assim: eu aceito Jesus. Alguns nem falam, estão lá, estão com tubo, tá todo ruim, já não tem mais nada lá. Aí você fala assim para ele assim: olha, se você está entendendo o que eu estou falando e você quer entregar a vida a Jesus, aperta a minha mão, ou mexe o dedo, ou mexe com os olhos. A pessoa vai lá e mexe com os olhos. O que você entende? Hein? Quem é que já visitou no hospital? Nas últimas horas, fez o apelo, a pessoa entregou a vida. O que você fala na hora lá do sepultamento? Olha, aceitou a Jesus. Te dá paz ou não dá? Dá ou não dá? Oh, meu irmão, minha irmã, tanto tempo para aceitar Jesus, aceitou na última volta do ponteiro. Foi para o céu ou não foi? Foi ou não foi? Foi, sabe por quê? É Jesus que te leva para o céu. Quem se lembra desse hino? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, pro caminho que ao céu conduz. Para o céu pela cruz irei, para o céu pela cruz irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Amém? Quase que eu acertei. Mas pela cruz e por Jesus dá no mesmo, né? É pela cruz dele. Atos 2, 37 e 38. Só as mulheres. Atos 2, 37 e 38. Quando ouviram isso, mulheres, bem forte, hein? Vamos por partes.
Número 1, o que devemos fazer? Arrependam-se. Quem aqui se arrependeu? Todos nós, graças a Deus. Depois, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você só pode... O que houve aí? Caiu alguém? Não? O negócio, falando muito do Espírito Santo aqui, pode cair alguém aí. Olha lá, hein? Então você creu. Por quê? Porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você acreditou e você disse sim. Quando você diz sim, o seu testemunho público de fé está ali. Mas você já recebeu o Espírito Santo no coração. Quem entendeu? É nisso que cremos. Sim ou não? Pastor Jorge? É isso? Pastor Mário? É isso? Pastor Davi? É isso? Seminaristas? É isso ou não é? Quem disser que não é, está fora. Você só vai lá para a pública profissão da sua fé depois que você já foi batizado com o Espírito Santo. E nós vamos falar sobre outras etapas. Revestimento, enchimento. Aí são outras etapas. Mas você já tem o Espírito Santo. Aí você vai, se batiza. Depois, para perdão dos seus pecados, aí você depois mergulha, depois você sobe monte, depois você faz uma corrente de oração durante muitos dias, aí você vai receber o dom do Espírito Santo. É isso que está escrito aí? É isso que está escrito? Leiam para mim então, o que está escrito? E receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Recebeu. É sequência. Como o pastor Mário gosta de dizer, é ato contínuo. Uma coisa liga a outra. Uma coisa vai ligando a outra. E quando você agora é um filho de Deus, porque quando você crê em Jesus, está escrito lá em João, a estes que creram, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Então quem é filho de Deus, imita o Pai. Vive para o Pai. Ama o Pai. Obedece o Pai. E faz tudo que o Pai ordena. Por isso que o pecado na vida do cristão é um acidente, literalmente é um acidente de percurso, porque nós não queremos pecar. Você quer pecar? Não. Mas de vez em quando ele não dá uma escorregada, aí a gente, Senhor, me perdoa. E quando tem algumas coisas na sua vida que você não consegue se livrar de prima, ore a Deus para Deus te dar um companheiro de jugo, para você poder confessar, se ajudar, e você vai se libertando ali. Isso está escrito lá em Tiago: confessai uns aos outros as vossas culpas, para que vocês sejam curados, porque existem problemas que a gente resolve com Deus. Me perdoa, Senhor. Agora, se nós temos práticas habituais, ou seja, você tem o hábito de fazer coisas que não são boas, nem para você, nem para as pessoas que estão à sua volta, muito menos para o Senhor, que o pecado, em primeira instância, fere a santidade de Deus. Primeiro é Ele, depois vai descendo para as outras coisas. Você precisa de alguém para você bater um papo, conversar. Olha, a minha dificuldade é nessa área aqui. Está igual os 3 que foram roubar, né? Os 3 tinham defeitos. E eles decidiram confessar. Aí um falou uma coisa, o outro falou outra, e o terceiro falou assim: olha, o meu problema é que eu sou fofoqueiro. O meu problema é fofoca. Então eu vou falar o que vocês confessaram aqui para as pessoas, né? Então, todos nós temos problemas, queridos. Temos ou não? Todos nós temos, em algum setor da nossa vida. E quem acha que não tem, está pior do que o que confessa que tem, porque a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós temos, só que a gente luta, se esforça para agradarmos ao nosso Deus, para andarmos em santidade, para andarmos da maneira que agrada ao Senhor. Então, não se acomode no seu pecado, mas vença o seu pecado confessando-o a Deus, mas também pedindo ajuda às pessoas. Agora, quando alguém te procurar para contar alguma dificuldade, uma batalha, uma luta,
Não vai colocar no Facebook, né? Não vai colocar no Instagram. Não vai colocar para as pessoas. É só você e ele. Por que, pastor, que é só você e ele? Porque quando você consegue converter alguém que está errado, está escrito lá em Tiago também, do caminho que ele está trilhando, quando você consegue convencer, você apagou uma multidão de pecados, você encobriu uma multidão de pecados. Ou seja, não é para falar. E igreja, queridos, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas podem olhar para você, confiar em você, alguma intimidade. Ela está confiando aquela intimidade a você, não é para você compartilhar com ninguém, é para ela ser livre, para ela se libertar, para ela receber ajuda. Então, tudo isso aí faz parte desse contexto de um ensino correto e atitudes que vão ajudar as pessoas a terem maior comunhão ainda com Deus. Que recebamos em nossas vidas um poderoso e vigoroso e intenso avivamento. Qual foi o grande problema de Atos 15? Vamos recapitular. Os apóstolos e os demais cristãos saíram espalhando as boas novas. O avivamento chegou a milhares de corações de não-judeus. O ensino errado gerou conflito, divisão e muita dor de cabeça, a ponto de terem que parar a obra para irem a Jerusalém para resolver essa questão. Mas graças a Deus que aquele problema também nos ajuda hoje, nos auxilia hoje, porque temos aqui fundamentos fortíssimos para mantermos o nosso ensino correto. A igreja reunida resolveu a crise com uma deliberação que eu quero ler com vocês, está lá no capítulo 15 de Atos, a partir do verso 22. Então os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia da Síria com Paulo e Barnabé para informar sobre essa decisão. A decisão vocês vão ver aqui no final. Os homens escolhidos eram 2 líderes entre os irmãos, Judas, também chamado Barsabás, e Silas. Esta foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos esta carta aos irmãos gentios, ou seja, não judeus, em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram sem nossa autorização têm perturbado e inquietado vocês com o seu ensino, ou seja, ensino errado. Gente que não foi enviada pelos apóstolos, mas estavam lá, fazendo e enganando o povo. Portanto, depois de chegarmos a um consenso, resolvemos enviar-lhes alguns representantes com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem pessoalmente o que aqui escrevemos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos. Amém, queridos? Abstenham-se de comer aquilo que é sacrificado a ídolos. Mas você não corre risco disso na cultura brasileira? Corre sim. Tem um diazinho aqui no Brasil que o que é sacrificado a um ídolo é oferecido às crianças. Quem sabia disso? Talvez lá você tenha crescido entendendo que não tem nada a ver, é um docinho, tão bom docinho. Mas se a tua consciência, se você tem conhecimento que aquilo foi feito, ou aquela oferta, aquela doação, foi feita em culto, em dedicação, em consagração a A, B, C ou D, pula fora.
Oriente seus filhos, fale com eles, não aceite nada dessa natureza. Dizer que não tem nada a ver é desconhecer o que os apóstolos ensinaram. A Bíblia diz que os que creram perseveravam na doutrina dos apóstolos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Farão muito bem se evitarem essas coisas, que tudo lhes vá bem. Só isso, irmãos. Deixar a prostituição, aí você envolve tudo, toda espécie de prostituição, do que é oferecido a ídolos. Tudo o que está na Bíblia, queridos, é para nossa exortação, edificação, purificação, libertação, para que a gente cresça e amadureça. O que se requer de mim e de você é uma vida santa. Só isso. Resumindo, vida santa. Está solteiro? Vida pura, vida santa. Está casado? Vida pura, vida santa. Está andando? Glorifique a Deus. Está de cadeira de rodas? Glorifique a Deus também. O que Deus quer é o teu coração, a tua mente, toda a tua alma, todo o teu corpo. Foi Ele que te fez assim. Então não se preocupe com rótulos e nem com o que quer empreender para a sua vida. A Bíblia nos dá conselhos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu estou no controle. Eu sei o que eu posso e o que eu abro mão. Agora, ninguém deve impor a você um estilo de vida que nem ele vive, ou nem ela vive. O que nós precisamos é entender que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. O que Paulo está ensinando? Devemos buscar as coisas que edificam, que trazem glória para Deus. Em Filipenses ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, pensai nessas coisas, e o Deus da paz estará com vocês. Então, mesmo sabendo que temos liberdade em Cristo, não podemos, por causa da liberdade que temos em Cristo, dar lugar à libertinagem. Pode tudo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não, queridos. Santifiquem-se, porque o Senhor vai fazer maravilhas por meio da vida de vocês. O vaso precisa estar limpo, adornado e preparado para toda boa obra. Os mensageiros partiram de imediato para Antioquia, onde reuniram os irmãos e entregaram a carta. Agora, leiam comigo essa parte. Houve o quê? Grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Não preciso me circuncidar, não preciso guardar lei nenhuma, não preciso fazer ritual nenhum, acabou, não preciso fazer sacrifício, não tem que obedecer nada daquilo mais. Por quê, pastor? Porque lá era uma sombra, repita comigo, sombra das coisas que Jesus iria realizar, que nós não tínhamos condições de realizar. Jesus realizou. O que era sombra, agora está concreto, está firme nele. Amém, queridos? Não é a gente, é Ele, por meio dele e para Ele. Houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram essa mensagem animadora. Então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Eu gostaria tanto que eles tivessem escrito essas muitas palavras que eles falaram. O ensino errado é um inimigo do avivamento, porque quer associar rituais e disciplinas corporais à fé, à graça redentora, enfim, à obra que só Jesus pôde realizar. Eu e você nunca poderemos dizer, está consumado, mas Ele pôde.
Por quê? Porque ele cumpriu tudo. Quem é a propiciação? Quem foi o sacrifício aceito por Deus? Jesus, não foi eu nem você. Por isso que aos pés da cruz, todos nós estamos nivelados por baixo. Para nós, é apenas a Escritura. Se você concorda com isso, diga amém. Para nós, é apenas a Escritura. Para nós, é só a fé. Para nós, é só a graça. Para nós, é apenas Cristo. Para nós, a glória pertence só a Deus. Amém, queridos? Para nós é isso que vale, irmãos. Para nós é isso que vale. O resto, você já conhece a história. E eu quero encerrar com Mateus 28:20. Ensinando-os, fiquem em pé. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos juntos? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. É para ensinar o quê? Tudo o que Jesus ordenou. É para ensinar somente o que Jesus ensinou. Até Cristo, a lei nos conduziu, até o dia em que Cristo veio, o herdeiro verdadeiro. Quando Cristo veio, revelou toda a vontade de Deus. Aí Jesus veio e resumiu tudo em 2 versos. Perguntaram a ele assim: qual é o maior mandamento? Jesus disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. E você guardou toda a lei. Aí quando você vai lá no Decálogo, os 10 mandamentos, você vai ver 4 mandamentos ordenando amar a Deus. E 6 mandamentos que apontam para o nosso relacionamento. Não pode adulterar, não pode invejar, não pode matar. Por isso que Jesus trouxe tudo para 2 só. Porque desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos viver assim? Não deixe que ninguém te engane com ensinos de homens. Não deixem. Permaneçam firmes na palavra. Porque essa palavra é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Feche seus olhos.